Olá a todos, eu me chamo Juliano Milhomem Ribeiro, sou engenheiro agrônomo e inspetor de defesa agropecuária da ADAPEC. Atualmente estou como responsável técnico do Programa Estadual de Agrotóxicos e Afins. Nós vamos falar um pouco sobre esses produtos que vira e mexe é motivo de grandes reportagens, né? A mídia vem trazendo assuntos atrelados ao uso incorreto, às consequências danosas do produto ao meio ambiente. E aí a ADAPEC ela atua de maneira veemente, né, uma das nossas missões, né, sobre a regularização, regulamentação do uso, comércio e armazenamento dos agrotóxicos no estado do Tocantins. Então, primeiramente a gente precisa entender o que são os agrotóxicos, né, tendo em vista que muitas pessoas às vezes confundem, né, um produto de uso doméstico, um dome sanitário, um Baygon da vida com agrotóxico. E qualquer intoxicação voltado a esses produtos, né, o Ministério da Saúde muitas das vezes remete a uma contaminação por agrotóxicos. Mas a Lei 7.802 de 89 ela traz uma definição bastante clara. Os agrotóxicos são produtos dos agentes dos processos físicos, químicos ou biológicos. Então, não apenas produtos químicos, conforme traz a definição, são considerados agrotóxicos. Daí o motivo que muitas pessoas tentam mudar a nomenclatura do termo agrotóxicos, tendo em vista que apenas o Brasil é quem possui, né, de maneira oficial o uso desse termo, né? Os demais países trabalham com o termo pesticida ou defensivo agrícola e por aí vai. Então eles são produtos utilizados para agricultura, pastagens, né, florestas nativas ou florestas plantadas e tantos outros mais. Recebe como alguns outros nomes, né, de maneira informal, né, produto fitossanitário, agroquímico, defensivo agrícola, pesticida, mas o termo oficial que o Brasil adotou é agrotóxico. Esses produtos são utilizados para o controle de pragas, né, e pragas nós entendemos de acordo com a FAO, que são qualquer espécie, raça ou biótipo de planta, animal ou agente patogênico nocivo às plantas ou aos produtos vegetais. Então a praga pode ser uma lagarta, um vírus, um fungo, um nematóide, aqui alguns exemplos, né? Alguns besouros, né? E por aí vai, né? Artrópodes, diversos organismos podem ser considerados praga, desde que ele venha afetar a saúde de maneira grande, né? De uma escala bem maior, né? A produção agrícola. E aí nós temos as perdas, né, por pragas. Hoje praga, como nós vimos ali, é definido como qualquer espécie, mas há um tempo atrás praga ficava mais atrelada à questão dos insetos. Então vamos entender nessa tabela aqui que as pragas, né, considerando os insetos, causam 14% de perdas na produção, as doenças causam 12%, plantas invasoras 9%, gerando em um total de 35% de perda na produção agrícola. Esse é um dado da FAO, bem antigo, mas ainda é utilizado. A gente entende que esse número ele aumentou, né, tendo em vista a questão da resistência por parte das pragas às moléculas inseticidas, fungicidas e tantos outros. Um dado importante é que em países em desenvolvimento, como o Brasil, o número de pragas ele é bem maior do que em países desenvolvidos, e as doenças também, de igual forma. Talvez pela questão climática, né, envolvida. Os países em desenvolvimento, a maioria eles estão abaixo da linha do Equador, ou seja, um clima mais tropical, mais favorável ao surgimento de pragas, por isso mais uso de agrotóxicos. Sem contar que o uso equivocado desses produtos por parte do agricultor tem causado a resistência dessas pragas e tem aumentado cada vez mais o número delas. Os países de clima temperado têm um período frio, né, que por si só já é um fator de controle de pragas. E a gente tem que levar em torno de 10 a 12 anos para você promover, lançar uma molécula no mercado, e um gasto de mais de 250 milhões de dólares. Então, por isso é importante o agricultor trabalhar da maneira correta, a fim de preservar essa molécula, que é uma ferramenta de trabalho para o bem dele, para o bem da agricultura e do agronegócio. Então, qual é o termo correto? Agrotóxico ou produto fitossanitário, né? Qual seria o mais correto? Pela legislação, seria o agrotóxico, mas vamos olhar mais com profundidade, né? Aqui a gente tem a imagem do agrotóxico, não temos dúvidas
de que esse produto ele representa um produto químico, né, utilizado na agricultura, um defensivo agrícola. Porém, quando nós olhamos para essa imagem aqui, nós vemos o que? Agentes de controle biológico, como uma joaninha, uma mosca tricograma, uma vespa também, parasitoide. E aí eu pergunto, né, onde está o agrotóxico nessa imagem? Então, o agrotóxico ele é qualquer inseto desse, pela definição que nós vimos ali na legislação. Ele é um agente do processo biológico. Então, pela lei, a gente consideraria esses insetos um agrotóxico, né? De igual forma, o processo físico, né? A gradagem a gente sabe que é um processo que expõe as pragas do solo à luminosidade, e essa luminosidade ela vai acabar matando um grande número de pragas, de patógenos. Então, o agricultor, quando ele faz o processo de gradagem, muitas das vezes ele faz propositalmente a fim de controlar algumas ervas daninhas ou outros micropatógenos, né? Então, é considerado um processo de controle de pragas. Então, pela legislação, o processo físico também deveria ser considerado um agrotóxico. Os produtos biológicos, como os fungos Bovéria, Metarrhizium, Bacillus thuringiensis, que são utilizados no controle de vários números de insetos, também é um produto biológico que tem uma finalidade fitossanitária, que é controlar uma praga, e que a gente sabe que pela legislação é um agrotóxico, mas que não, vamos dizer assim, não é uma coisa que fica bem evidente quando a gente olha o nome, né? Agrotóxico. Será que realmente seria um tóxico, né? Ou um processo físico de controle? O fogo, né? O fogo é tóxico, mas ele é considerado um agrotóxico pela legislação, um processo físico de controle. Então, por isso que existe um número de profissionais da agronomia e tantas outras áreas voltadas à agricultura que luta para mudar essa nomenclatura para produto fitossanitário, né, para que se enquadre melhor esse termo, né? Agrotóxico, ele trata tudo como se fosse um tóxico. E aí a gente tem um problema com javalis em lavouras de milho, né, que faz o produtor perder grande parte da sua lavoura. Mas qual que é o agrotóxico que eu vou usar para essa praga? Tendo em vista que o javali é uma praga, a gente viu lá o conceito de praga, né? Tudo que vem causar dano para a minha produção agrícola é considerado praga. Então, qual o agrotóxico utilizado para controlar esse javali? Está aí o agrotóxico, né? Será que isso é um agrotóxico? Pela legislação, sim. Mas a gente sabe que ele não é tóxico. Então, por isso essa questão de estar mudando o termo um pouco para adequar mais à realidade do uso desses produtos. E aí fica a questão, né? Produto fitossanitário, né? O fitossanitário, ele traz mais a realidade do que é o produto do que o agrotóxico. O agrotóxico ele vai remeter à ideia de que tudo é tóxico, né? É o agro que está contaminando a população, que está levando veneno para o mundo, enquanto na verdade não, ele é um produto fitossanitário que, sendo utilizado da maneira correta, ele vai tratar da sanidade das plantas. E aí vem a questão: o Brasil é o maior mercado consumidor de agrotóxicos. Então a gente tem aqui alguns dados, né, em termos do ano de 2017, em termos de uso desse produto defensivo. Realmente o Brasil ele foi o maior consumidor no ano de 2017, né, conforme a gente pode observar aqui. 539 mil toneladas de produtos foram consumidos aqui no Brasil. No entanto, a gente precisa fazer a matemática correta, né? O gasto do produto por área plantada. Então, se a gente fizer o cálculo disso daí, a gente vai cair para a 7ª posição, né? Então, um estudo que a Unesco em Botucatu fez em parceria com a Andef, e aí mostra o Japão o primeiro colocado em relação ao uso de agrotóxicos por área cultivada. Então, o Japão hoje a gente sabe que é o país que tem o maior número de expectativa de vida e longevidade também. As pessoas vivem mais tempo ali. A questão é porque os japoneses eles trabalham de maneira correta, usam o produto na dose indicada pelo fabricante, pelo profissional da agronomia, e usam os equipamentos de proteção, e por isso esse produto não causa danos à sua saúde, né? E o Brasil está em 7º lugar entre os que utilizam, né? Então não é o primeiro, como muitos têm colocado aí, o grande utilizador de agrotóxico no mundo. Quando a gente extrapola esse dado aí para produção em toneladas, né? Quanto produto é utilizado por tonelada de alimento, né? O Brasil cai para a 13ª posição
Então, novamente, o Japão aparece em primeiro, então ele usa muito mais produto por tonelada de alimento do que o Brasil. A gente precisa lembrar que o Brasil tem uma área territorial maior, ele tem uma, né, o consumo dele em si é maior por conta disso, mas a gente faz mais de uma safra por ano, então todos são fatores que importam para que nós sejamos o maior consumidor, mas a gente precisa dividir bem esses números aí para chegar no número real. Tudo é veneno e nada é veneno. Tudo é veneno, nada é sem veneno, somente a dose determina o que é veneno ou não. Isso aí já foi um alquimista, né, do século XIV que falou isso daí, conhecido como Paracelsus, e a realidade é essa, é a dosagem que vai definir o que é veneno ou não. Né? Então a propaganda é agrotóxico é veneno, agrotóxico mata, mas, por exemplo, lá atrás tem uma pessoa jogando um barril de veneno num prato de um alimento. Será que essa é a realidade do campo? Será que de fato a gente está comendo esse tanto de veneno na comida? Né? E aí vem a questão, né? Os medicamentos matam também. Né? Se a gente for levar para esse lado, os medicamentos hoje são os produtos que mais causam intoxicação no mundo. Né? E o agrotóxico ele aparece lá embaixo, né? Quase não aparece na verdade, porque você tem intoxicação por produtos de limpeza, produtos domissanitários, né? Que são aqueles produtos utilizados para controle de insetos e pragas urbanas. Então, esse foi um estudo feito pelo Cinetox, né? Que é um departamento da Fiocruz. Então, são dados que estão lá, podem ser consultados. E o agrotóxico, na verdade, ele não aparece dessa forma aí, em termos de intoxicação por alimentos. Ainda é muito mais difícil. O agricultor ele se contamina porque às vezes não observa a questão do uso de equipamento ou porque ocorreu um acidente com ele no campo, né? Ele está mais exposto àquilo dali, mas através da alimentação, até hoje não tem nenhum relato de pessoas que foram ao posto de saúde porque comeram uma maçã e passaram mal, né? Mas existe um dado importante que ocorreu isso na Alemanha, né? 13 pessoas morreram porque compraram, né? Consumiram brotos de feijão da agricultura orgânica que estavam contaminados com a bactéria E. coli, né? Então, não é o produto que foi utilizado, é a forma que ele foi manipulado que vai fazer com que aquilo se torne um veneno ou não. Um produto orgânico se tornou nocivo, né, pela presença de uma bactéria. E aí mostra agrotóxicos, né, o agrotóxico aí como o sexto lugar, né, sexto colocado entre os que estão mais causando intoxicação nas pessoas. Então é um dado do Cinetox. Primeiro é medicamento, né? Diferença muito grande do agrotóxico para o medicamento. Aí vem produtos domissanitários, animais peçonhentos e tantos outros aí que causam intoxicação nas pessoas cotidianamente. E aí você tem o D6, que é um produto comercial, um defensivo agrícola, que tem como molécula deltametrina, né, que é um piretroide utilizado para controle de pulmões, cochonilhas e tantos outros aí. E do outro lado você tem o Scabin, que é um produto, um medicamento que se compra na farmácia. São os mesmos produtos, é o mesmo princípio ativo, porém em dosagens diferentes. Aquilo que o Paracelsus disse, né, tudo é veneno e nada é veneno. É a dose que vai determinar o que é veneno ou não. Então tá aí um Scabin, que é um produto que muita gente utiliza, né, para controle de piolhos em seres humanos, né, aplicação direta na pele das pessoas e que não causa intoxicação, né, se utilizado dentro do recomendado, e que em contrapartida você tem o mesmo princípio ativo para uso na agricultura. Então é a dose que vai determinar o que é veneno ou não. Então, mesmo deltametrina também é como um produto de uso doméstico, né? Controle de baratas, formigas, né? outros insetos em ambiente doméstico, o mesmo produto, porém a dosagem, como falei, é totalmente diferente. E aí tem questão de resíduo em alimento, né? A própria Anvisa, ela tolera resíduo, inclusive de pelos de ratos em alimentos, de moscas,
né, de partes de insetos em alimentos. Então tudo isso daí é regulamentado. Com agrotóxico é diferente, existe um limite de resíduo que é permitido dentro do alimento, sendo que aquele resíduo ali contido no alimento não vai causar danos à saúde ao longo da vida da pessoa. O uso de EPI, né? Equipamento de proteção individual. Né? O que são eles? Né? Então, os EPIs eles têm a sua origem, têm a sua importância. Né? Muitas pessoas desprezam, muitas pessoas da área da saúde falam que o EPI não serve para nada e tal. Mas, na verdade, o EPI ele surgiu na Primeira Guerra Mundial. Como a gente está vendo aqui, né? As pessoas utilizavam para se proteger do gás mostarda, que era uma arma química. Né? E aqueles que sobreviviam, obviamente, eram aqueles que utilizavam desses equipamentos. Né? Então, na agricultura não é diferente. Nós estamos trabalhando com produtos perigosos à saúde, sim, nocivos, né? Só que dentro da sua recomendação e com o uso de equipamentos de proteção individual, o risco ele é diminuído. Né? Então, ele é justamente... a segurança da aplicação ela considera a questão da exposição, da toxicidade e do risco. Então está aqui, quando o risco ele é alto, ele torna-se alto quando a toxicidade ela é alta e a exposição também é alta. Então o risco está atrelado não à toxicidade do defensivo, mas sim à exposição. Então quanto mais você estiver exposto àquele produto, você pode estar trabalhando com um produto pouco tóxico. Mas se a sua exposição é alta, não está usando nenhum equipamento, então o risco de contaminação e de você ter um efeito adverso à sua saúde é muito grande. As vias de contaminação a gente tem aqui, né? Via oral, dérmica, inalatória, a via ocular também é uma via importante. Então tudo isso daí deve estar protegido. No momento da aplicação, evitar se alimentar, né? Fumar, né? Usar todo o equipamento para que não respingue nenhum produto no seu corpo. Também um respirador para que não ocorra a contaminação inalatória, né? Então por aí vai. O que as cores dos rótulos de agrotóxicos nos indicam, né? Então até o final do ano é o período que a indústria tem para alterar a nova classificação toxicológica. Essa aqui que eu estou passando é a antiga, que ainda está sendo utilizada, mas até o final desse ano todas as indústrias vão ter que regulamentar para a nova. Então vamos colocar como antigamente aqui. Antigamente o vermelho é extremamente tóxico, o amarelo classe 2 altamente tóxico, azul medianamente tóxico e o verde pouco tóxico. E aí como que vai ser agora? Né? Extremamente tóxico vai passar permanece classe 1, mas ele vai ter duas classificações, extremamente tóxico e o altamente tóxico vai ter a coloração vermelha, sendo que a altamente tóxica era amarela. Né? Então a coloração amarela vai passar a ser moderadamente tóxico, a azul vai passar a ser pouco tóxico ou improvável de causar dano agudo. E a verde, que era pouco tóxico, vai passar a ser um produto não classificado, ou seja, sem riscos ou recomendações. E as condições que o trabalhador opera com os defensivos agrícolas, né, com os agrotóxicos. Por isso, muitos casos de intoxicação por parte do agricultor. Ele é o mais penalizado no processo de uso de agrotóxicos. Veja bem essa imagem desse trabalhador aí, né, que está fazendo a preparação da calda e sem nenhuma proteção, né, sem nenhuma proteção, inclusive descalço, sem luva, né. Então, é uma situação em que provavelmente ele poderá se contaminar. Né? Outro trabalhador também fazendo a preparação da calda numa bomba postal, sem luva, sem máscara, sem nada, é um produto altamente tóxico e que provavelmente também é um grande candidato a se contaminar com esse produto. Outro trabalhador também que ele colocou partes do EPI, mas não está protegendo muita coisa não, porque ele está trabalhando com um produto pó, está preparando ali, um pó molhável, ele está sem máscara, sem viseira, sem luvas, e aí é onde vai ocorrer a contaminação, né, do trabalhador. Outro trabalhador também fazendo a aplicação do defensivo agrícola na cultura do tomate, como a gente está vendo, é uma cultura que tem bastante uso de agrotóxicos, né, de defensivos agrícolas, bastante suscetível a grande número de pragas.
E um fator interessante é que ele está aplicando esse produto num horário não recomendado. Pela própria sombra dele a gente consegue identificar que é por volta do meio-dia, né? E ele está sem equipamento de proteção também, individual, não está usando nenhum equipamento. A gente vê que condição de vento não tem, e a gente precisa ter um mínimo de vento para aplicar. Veja que está formando até uma deriva por inversão térmica, né? Que é quando cria uma nuvem de defensivo agrícola naquele ambiente ali, justamente pela falta do vento e a temperatura elevada. Então, um produtor que está se contaminando. Se nós bem lembrarmos, né, o cantor Leandro também ele trabalhou muito tempo em lavouras de tomate, e o câncer que ele obteve provavelmente pode ter sido proveniente do uso desses produtos. Outro trabalhador utilizando de maneira equivocada, né, descalço, né, sem equipamento de proteção, com um shortinho muito inapropriado, né, para estar fazendo esse tipo de procedimento. Novamente a cultura do tomate, produtos geralmente de alta toxicidade. Outro trabalhador também trabalhando, aqui já é o contrário, né, ele está usando o vento contra ele. Ele está aplicando de maneira equivocada, sem equipamento de proteção, sem máscara, e o vento, o produto está indo todo nele. Então é um trabalhador que também é um grande candidato a estar se contaminando. E o pior é que chega em casa, né, abraça os filhos, a esposa e sai contaminando todo mundo, né? Às vezes não toma nem os devidos cuidados de higiene pessoal e acaba contaminando outras pessoas. O armazenamento também é importante, né, dos produtos na propriedade. A gente não pode armazenar defensivo juntamente com água, né, café, como a gente está vendo aqui na foto. Ele tem que ter um ambiente próprio para ele, né? Ou embaixo de árvores também, né? Não podemos estar expondo esses produtos de maneira tão, né, agressiva ao meio ambiente. Tem que ser um lugar coberto, né, arejado, sem estar expondo ele ao meio ambiente, né? As embalagens vazias não podem ser dispensadas num local qualquer, né, no meio ambiente. A gente vê inclusive duas crianças brincando ali no fundo e várias embalagens de agrotóxicos espalhadas no ambiente. A gente sabe que criança ela gosta de brincar de comidinha e por aí, outras brincadeiras, que pode estar utilizando um recipiente desse de agrotóxico, está se envenenando, né? Eu conheço casos de crianças que morreram dessa forma, né? Pegaram um vidrinho de defensivo e prepararam sua comidinha ali, foram comer e acabaram morrendo. Então é um cuidado que a gente precisa ter, né? Inclusive nas áreas agrícolas tem muitas crianças, né, que têm a imaginação muito fértil e pode estar fazendo esse tipo de brincadeira e comprometer a saúde dela, né? Então a embalagem não é para ser reutilizada, né? Então você não pode pegar uma embalagem, colocar água, leite, mel, como muitas pessoas faziam e algumas ainda fazem, né? Como esse garotinho aí está bebendo água num vasilhame de agrotóxico. Então a embalagem tem que ser devolvida, né, por local indicado na nota fiscal, em um período de até 1 ano. Então jamais reutilizada, tem que ser inutilizada, na verdade. Não pode ser jogada no meio ambiente, né? Alguns agricultores ainda insistem nessa prática que é ambientalmente incorreta, prejudicial ao meio ambiente. Essa embalagem ela tem que ser armazenada no local próprio, né? Em hipótese alguma jogada no meio ambiente, né? Não pode estar espalhada. E aí o agricultor, conforme a Lei 7.802, né, ela fala no artigo 6 que tem que devolver nos postos, né, os centrais de recebimento pelo período de 1 ano. Se sobrar produto nessa embalagem, essa embalagem ela vai ter postergado aí mais 6 meses para ser devolvida. E aí são os artefatos, né, reciclados que você pode fazer, ou a indústria na verdade vai reutilizar essa embalagem para fazer barricas de papelão, né, caixa de bateria, conduítes, tantos outros produtos para construção civil e até mesmo gerar uma nova embalagem de agrotóxico, mas para isso ela precisa ser devolvida. Então é isso, pessoal. A pior praga é a desinformação. Vamos procurar nos informar mais sobre essas questões que são extremamente importantes, e a gente conta com todos os agricultores, né, para que continuem, né, levando o Tocantins
em altos níveis, como temos sido. Tocantins hoje é o maior estado, está entre os maiores que devolvem as suas embalagens vazias, sempre vem se destacando nesse quesito. E a gente conta com os agricultores, nos colocamos à disposição, né, de todo o estado de Tocantins. Nos procure qualquer dúvida e o nosso contato está aqui. Muito obrigado a todos, um excelente dia.